Canal Deus Quer Falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Que o retorno de Cristo se aproxima. Você sabe que o livro de Apocalipse, ou a carta, é um dos livros mais atuais que nós temos aqui em toda a Bíblia. Um dos livros mais propícios a serem ensinado, a ser ensinado, pregado nesse tempo. O livro de Apocalipse é atualíssimo, pois ele não retrata só de fatos que vão acontecer no futuro. Muito pelo contrário, o Apocalipse trata do passado, de coisas que já aconteceram. E muitas das coisas que tem nele descrito tratam do presente, coisas que estão acontecendo. Então estudar o Apocalipse nesses dias faz muito bem à igreja. É muito saudável, porque ele está repleto de acontecimentos, de conselhos, advertências, conselhos para a igreja do nosso tempo. E nós, dado a condição da nossa sociedade, as oscilações que o mundo se encontra, nós temos que estar alertas e com os olhos fixos nessas palavras proféticas, para nós sabermos fazer a leitura dos tempos e então estarmos preparados para o retorno de Cristo. A igreja precisa estar edificada, alicerçada, crescendo em graça e conhecimento, e em santificação, para que ela esteja preparada como noiva ataviada para o Cordeiro. E quando você olha para o cenário político, econômico, o cenário religioso, geográfico, geológico, você entende que o retorno de Cristo se aproxima. Por isso eu tenho sido inclinado a este livro e a pregar sobre ele, para que o nosso coração venha encher-se de temor diante do que está acontecendo. Eu iniciei a leitura no capítulo 8. O capítulo 8 vai falar dos juízos de Deus sobre a terra e sobre o ímpio. Primeiro aqui, João trata das 7 igrejas do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao 3. Depois dos 7 selos, que vai do capítulo 4 ao 7. Agora do capítulo 8 ao 11, ele vai tratar das 7 trombetas. 7 trombetas. Os 7 selos o que são? João tem uma visão de um livro com 7 selos que ninguém podia abrir. São lacres. Esses selos, esses lacres e esses selos, esse livro, fala da história do mundo, da humanidade. Ninguém podia tocar e abrir esses selos. Ninguém detinha controle e domínio da história da humanidade. Então ele começa a chorar e um ancião diz: não chore. O Cordeiro que foi morto, que venceu, ele é digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Cristo, com a morte e ressurreição e ascensão aos céus, isso vai ser narrado nos capítulos anteriores, capítulo 5 principalmente, vai até aquele que está sentado no trono e está com o livro na mão. Ele sobe então e toma da mão daquele que está sentado o livro, e ele então começa a desatar os selos. O controle da humanidade, da história, está nas mãos de Cristo. E à medida que os selos estão sendo abertos, os acontecimentos vão se desenrolando, até que nós chegamos no 7º selo. O 7º selo é aberto, e ali há uma revelação. As 7 trombetas estão contidas no 7º selo. O 7º selo, ele vai revelar acontecimentos futuros.
E esses acontecimentos estão na forma de 7 trombetas. E o capítulo 8 inicia então dá início à fase das 7 trombetas. O 7º selo é aberto e começa uma trombeta após a outra. O que são essas 7 trombetas? Vão falar do juízo de Deus sobre a terra, sobre os ímpios, e o papel da igreja enquanto isso acontece. Enquanto a ira de Deus começa a ser despejada sobre a terra. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você. Então, os relatos que aqui estão passando vão falar dos juízos de Deus sobre o ímpio. Começando no verso 1, capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, notem, ele é que tem o controle agora do livro e dos selos da história. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Veja só, a figura aqui que João está vendo, o livro foi escrito em 96 da era cristã, primeiro século da era cristã. João é o último membro do colégio apostólico vivo, o último dos 12 apóstolos vivos. Todos já tinham sido mortos, martirizados. João está com mais de 90 anos, está vivo, e ele é um preso. Ele está numa prisão política, numa ilha que fica a 40 quilômetros da cidade de Éfeso, a ilha de Patmos. E ali estão inimigos do Estado, estão políticos, estão assassinos e cristãos. Um dos presos é o apóstolo João, encarcerado nessa ilha. Na ilha, ele tem a inspiração de escrever o Apocalipse. E ele tem visões que ele vai vendo e escrevendo. A visão que ele tem no capítulo 8 começa no céu. Ele vê o cordeiro com o livro na mão e abrindo o último selo, o 7º selo. Mas há um fato interessante aqui. Quando o 7º selo é aberto, lá no céu, a Bíblia diz que o céu todo fica em silêncio. O céu todo fica em silêncio durante meia hora, por causa da abertura do 7º selo. Por que fica em silêncio? Qual é o motivo do silêncio? O silêncio ocorre muitas vezes quando você tem uma notícia alarmante. Quando alguém liga para você, ou quando você se depara com um fato, uma notícia muito drástica, trágica, a primeira reação que você tem é ficar em choque, estado de choque, e você fica mudo, emudecido. Foi exatamente o que aconteceu. O céu ficou em silêncio por causa dos fatos que foram vistos no 7º selo. E o que foi visto? As 7 trombetas. O que são 7 trombetas? Os juízos de Deus sobre esta terra. Os juízos de Deus sobre a terra serão tão grandes, tão intensos, que ao vê-los no céu, eles ficam pasmos e ficam emudecidos, por causa do que vai vir sobre essa terra. Agora do verso 2 vai dizer outra coisa. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Quando o 7º selo é aberto, João vê 7 anjos se posicionando, e Deus dá a cada uma trombeta. 7 trombetas. A palavra trombeta aqui era muito conhecida desse povo, né? Na época que foi escrita. A trombeta era o modo de fazer um anúncio. Quando um fato ia acontecer, quando um rei estava chegando, um general de alguma batalha, tudo era feito para anunciar através de trombetas. Trombetas são anúncios. Cada anjo vai tocar uma trombeta anunciando um fato, anunciando um acontecimento. Então são 7 acontecimentos, 7 anjos tocando 7 trombetas, mostrando 7 acontecimentos terríveis sobre a terra que hão de acontecer. Mas paralelo às 7 trombetas, há a participação da igreja aqui.
Versos 3 ao 5, vamos ver. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Veja só, o incenso misturado com a oração dos santos dentro do incensário do anjo. Dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 4: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Verso 5: e o anjo tomou o incensário, que estava cheio da oração dos santos, com o incenso, e encheu de fogo do altar, e atirou sobre a terra. Após ele atirar, o que aconteceu? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que acontece aqui? No capítulo 6, a igreja de Cristo está clamando, porque ela foi martirizada lá no céu. Até quando, ó soberano, não julga o sangue daqueles que foram mortos? E agora essas orações, chegou a hora delas serem respondidas. A ira de Deus sobre essa terra virá em resposta às orações dos santos. A igreja que tanto foi perseguida, machucada, zombada, humilhada, e clama, meu irmão, por justiça. Essas orações vão se misturar com os incensos do anjo sendo colocado no incensário, e ela será jogada sobre a terra. Após ser jogada, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A ira de Deus então começa a ser despejada. Por isso que a intercessão da igreja é muito importante. Quando a igreja ora, clama, quando a igreja está de joelhos, mortes e homicídios e assassinatos e crimes e suicídios e pestes marcarão esse tempo. Deus punirá essa geração com o flagelo da morte, e ela virá nas mãos de demônios. Mas veja só, eles não vêm sozinhos não. 200 milhões. O maior exército do mundo é o dos Estados Unidos da América. São 2 milhões de soldados, quase 2 milhões de soldados. É o maior exército do mundo, Estados Unidos da América. O segundo é o da Rússia, com 1 milhão e pouquinho. Alguém já viu um exército com 200 milhões de soldados? Mas peraí, não são 200 milhões de soldados, são 200 milhões de demônios. Aqui é para te dar uma amostra, meu irmão, que nada pode mudar o coração de um homem, só a graça de Deus, só o evangelho. Você pode queimá-lo, esquartejá-lo, picoteá-lo, torturá-lo, nada muda o coração de um homem, a não ser a graça de Deus.